Então, pessoal, hoje a gente vai resolver a nossa prova de número 20, a 20ª prova que esse canal faz para o cargo de eletricista. Essa prova, pessoal, foi aplicada em 2022 para as Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc. Eu dividi em duas partes, porque são 40 questões. A gente vai fazer hoje 20 questões e no próximo vídeo a gente vai fazer mais de 20 questões. Quem elaborou essa prova foi a FEPESE. Nós já temos provas realizadas dessa banca, da FEPESE, nesse canal. Você verifica aí os vídeos anteriores, entra no nosso playlist de provas de eletricista, que você vai encontrar as provas já da FEPESE. Ok? Então vamos lá. A primeira questão específica, né? Lembrando que esse canal resolve questões de conhecimento específico da área de eletricidade, né? A primeira questão é a questão 21, diz o seguinte: assinale a alternativa correta com relação aos dispositivos de seccionamento e proteção de baixa tensão. Quer saber a respeito dos dispositivos de seccionamento e proteção? Qual é a alternativa correta? A letra A diz o seguinte: dispositivos unipolares montados lado a lado são considerados dispositivos multipolares. Errado, gente. Não. O dispositivo é considerado multipolar se ele já foi projetado para aquela função. Por exemplo, você não deve nunca montar, por exemplo, um circuito trifásico com 3 disjuntores monofásicos. Não, não tem sentido. O disjuntor monofásico é feito para ser montado de forma unipolar, para cada fase, né? O dispositivo trifásico, sim, ele é projetado, né, para você montar em circuitos trifásicos, operando simultaneamente. Portanto, essa letra A está errada por causa disso, né? A letra B. As fases não poderão ter mais do que um dispositivo de proteção para evitar problemas de seletividade. Vamos ler de novo. As fases não poderão ter mais do que um dispositivo de proteção para evitar problemas de seletividade. Podem sim, podem ter um dispositivo em um ponto na instalação, você passou por determinado ponto, você pode colocar um outro dispositivo, né? O problema de seletividade ocorre quando você coloca junto à carga um disjuntor de maior capacidade, né, de corrente, e lá na alimentação de menor capacidade. Esse é o erro dessa questão. Mas não só pode, como deve. Você pode ter um disjuntor no quadro elétrico e outro disjuntor junto ao equipamento, a um motor elétrico, por exemplo, a um quadro secundário, né? Não há nenhum problema. Esse é o erro dessa questão. Letra C. A detecção de sobrecorrente deve ser prevista em todos os condutores de fase. Ok? Todos os condutores de fase deve ser prevista a detecção de sobrecorrente, né, através de instalação de dispositivo de proteção, como o disjuntor, e deverá provocar o seccionamento de todos os condutores de fase. Não é de todos, né, gente? Por exemplo, se você tiver circuitos monofásicos de fases distintas, né, e você tenha sobrecarga em uma das fases, é evidente que somente aquele dispositivo de proteção, aquele componente vai seccionar, né, e não todas as fases. Ele vai isolar somente aquela fase que sofreu uma sobrecorrente, no caso do circuito monofásico. Se um circuito for trifásico, aí de fato, por mais que apenas uma fase sofra aquecimento, as demais fases, o componente de proteção vai desligar as 3 fases simultaneamente, ok? Isso aí é correto. Mas por causa desse termo aí, que todos os condutores de fase serão seccionados, né, eu penso que está errada essa questão, a letra C. A letra D. A detecção de sobrecorrente deve ser prevista em todos os condutores de fase, também está correto, né? No neutro e no condutor de proteção. Não, no neutro não é preciso e nem no condutor de proteção. Não há necessidade de você instalar disjuntor nesses componentes, ok? Por isso ela está errada. A letra E. A detecção de sobrecorrente deve ser prevista em todos os condutores de fase, ok? E provocar o seccionamento do condutor em que a corrente for detectada, ok? Não precisando necessariamente provocar o seccionamento dos outros condutores de fase. Perfeitamente, você tem 3 circuitos distintos, cada um deles monofásico. Se teve sobrecorrente em apenas um deles, né, é óbvio que somente aquele circuito vai ser desligado. Os outros condutores de fase continuam atuando normalmente. Por isso, a correta é essa letra E. Ok, pessoal? É uma questão assim
de teoria, né, que parece um pouco complexo, mas se a gente prestar bem atenção, essa letra E é a que faz mais sentido. Questão 22. Qual a finalidade ou funcionalidade do sistema mostrado, ou seja, todo o conjunto de equipamentos, mostrado na figura 1, que é essa figura aqui do lado. Ó. Toda essa figura, todo esse conjunto de equipamento mostra um mostra um regulador de tensão, ok? Regulador de tensão é um tipo especial de transformador, de equipamento, né, que é esse cara aqui, que serve para elevar a tensão em determinado ponto da rede elétrica. Elevar a tensão em determinado ponto da rede elétrica que tiver com nível inferior do nível adequado. Quando chegou no nível precário ou crítico, deve-se instalar ao longo da rede elétrica esses componentes que são os reguladores de tensão. Questão 23. Qual a nomenclatura da chave indicada pelo número 1? Ele está perguntando aqui o nome dessa chave indicada pelo número 1. Tem tanto no primeiro quanto no segundo. Esse tipo de chave, gente, é uma chave apenas de desvio ou de bypass, tá? É a letra C. Quando você quiser tirar o regulador de tensão, ela é conectada aqui e a tensão para de ser regulada na rede, ou seja, por algum motivo você melhorou as condições do seu sistema elétrico e não precisou mais da participação do regulador de tensão no sistema elétrico. Então, ele pode ser tirado também para manutenção, né? Outra forma de você tirar ele da rede seria ligando essa chave do tipo bypass, ok? É só fazer uma passagem aqui para a corrente elétrica, para a rede, não passando mais aqui para o regulador. Né? A título de curiosidade, nós temos aqui chaves fusíveis aqui na frente, que é esse item 3, né? E aqui atrás são para-raios do tipo válvula. Ok? Questão 23 é a letra C. Questão 24. O sistema apresentado é o diagrama de força de qual chave de partida? Né? Lembra o seguinte, chave de partida estrela-triângulo, que é a mais clássica, ela utiliza 3 contatores. Esse tipo de chave só tem 2, ó, o K1 e o K2, a bobina dos contactores. Então já não é a principal tipo de chave de partida. Com inversor não tem reversor aqui. Compensadora não é, porque necessitaria de um autotransformador. Né? E soft starter também não é, porque tinha que aparecer aqui no desenho o componente de partida eletrônica, que é a chave soft starter. Dessa forma só sobrou a partida com reversão. A característica da partida com reversão é o quê? É a inversão de pelo menos de duas fases, né? Da posição de duas fases. Repare que a fase da linha aqui, L1, ela é conectada aqui ao terminal UI do motor, né? Na primeira situação, quando o primeiro contactor é acionado e o motor começa a girar em um determinado sentido. Né? Após determinado período, você quer mudar a rotação, né? Esse contactor vai ser desligado e será ligado o segundo contactor, invertendo as fases. Ó. A fase L1 agora vai ser jogada aqui nesse ponto. Ó. Passa por aqui, né? Chegando aqui ao W1. E a fase L3, né, que anteriormente estava no W1, quando o contator K2 é conectado, essa fase L3, ó, tá aqui ela, vai ser jogada aqui no terminal U1 do motor, ok? Quando você substitui, troca de posição duas fases de um sistema trifásico em um motor elétrico, o sentido de rotação é modificado. Isso é válido para motores trifásicos, tá bom, gente? Motor monofásico é um pouquinho diferente, mas também tem que ter essa alternância, essa troca de terminais. Ok? Portanto, questão 24 é a letra C. Né? Esse aqui é um diagrama de força de uma partida com reversão. Questão 25. Quais os dispositivos de proteção estão apresentados na figura? Ele quer saber dispositivos de proteção. Dois contatores, contatores ou contactora, como as pessoas costumam falar, é um dispositivo de manobra. Né?
Disjuntor motor, ok, o disjuntor é sempre de proteção. E chave fusível. Mas chave fusível não está na figura, né? O disjuntor motor tá. Esse cara aqui, ó, é um disjuntor motor. É o disjuntor motor. Então, estaria certo o primeiro, o segundo não está. Chave fusível não tem aqui. Questão 25, letra C, diz o seguinte. Chave fusível novamente não temos, chave fusível. E relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga tem. Está aqui ele. Ó. Ou relé térmico, né? Esse aqui é o relé. Letra D. Um contator não é dispositivo de proteção, já falamos. E um disjuntor motor, o disjuntor motor é. E a letra E, disjuntor motor, ok. E esse cara aqui é um dispositivo de proteção, é o Q1, aí no nosso diagrama. E o relé de sobrecarga, que é o FT1. Beleza, então. Nesse caso, questão 25 é a letra E. Os dois componentes de proteção é o disjuntor motor e o relé de sobrecarga. Questão 26. Analisa as afirmativas abaixo com relação às chaves estáticas do tipo Soft Starter. Item 1. Chaves de partida Soft Starter não garante isolação galvânica, devendo ser utilizado um elemento de seccionamento. De fato, não existe uma separação, um isolamento, ou seja, o circuito passa através da chave do tipo Soft Starter e é conectado à carga, não há um elemento. Por isso, a necessidade de um elemento de seccionamento, um disjuntor, uma proteção. Ok? Item 2. Tá correta, item 1. Após a partida, os soft starters são retirados do sistema por um sistema de bypass. Correto também. Só atua chave de partida, gente, atua no momento da partida. Após isso, ela é retirada. Ok? Até aí? Beleza. Item 3. Os soft starter reduz a corrente de partida. Aqui é a principal finalidade deles. Reduzir a corrente de partida através da aceleração controlada em rampa do motor. Né? Beleza. Correto também. Então, está correta a 1, a 2 e a 3 é a letra E. Questão 27. Assinale a alternativa correta com relação às instalações elétricas de baixa tensão. O que diz aqui? Letra A. Circuitos de força, né, ou de tomadas de força, com fios isolados de cobre terão bitola mínima de 2,5. Está correto, tá? Está lá na 5410 esse texto. Circuito de força ou de tomadas, o cabo mais fino, vamos falar assim, que você deve conectar às tomadas deve ser de 2,5 ou superior. Iluminação é 1,5 milímetro, o cabo de menor seção ou superior também. Portanto, essa questão aqui já está correta. Vamos ver se a gente encontra uma outra que esteja mais correta que essa. O condutor neutro, a letra B, né, poderá ser comum a mais de um circuito. A norma ela recomenda que cada circuito tenha o seu condutor neutro. O condutor neutro deve ser para cada um dos circuitos independente. Portanto, isso aqui está correto, está errado. Não pode ser comum a mais de um circuito. O condutor neutro, a letra C, de uma instalação monofásica será 33% menor do que o condutor fase. Não. Ele deve ter a mesma seção. Quando chega a partir do condutor de número de bitola 25 milímetros, aí sim o neutro vai ficando mais fino. Mas não é 33% não. Quando chega uma bitola superior, ele pode ser até a metade, até 50% do valor da fase. Né? Mas como não existem valores comerciais para isso, por exemplo, o condutor de 25 milímetros, né, 25 milímetros de fase, aqui é fase, admite um neutro de 16 milímetros, né? Quadrado de neutro. Item D. Para qualquer condição, a corrente no condutor neutro será nula em uma instalação trifásica? Não, gente. Ela só será nula quando o sistema for perfeitamente equilibrado.
quando tiver a mesma corrente e tensão em cada uma das fases. O que no mundo real não é possível, né? Sempre vai ter uma corrente um pouquinho maior em uma fase em relação à outra, e devido a essa diferença de corrente nas 3 fases, surge corrente no neutro, entendeu? A corrente não será nula. A letra E agora diz o seguinte: o condutor neutro sempre terá a mesma bitola do condutor fase. Sempre não, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Ele vai ter até determinada seção. Na verdade, gente, a seção é até 16 milímetros. Até 16 milímetros quadrados a bitola do cabo. O neutro vai ser igual à fase, ok? Que é igual à proteção, que é o condutor de proteção terra também, o PE. A partir do 25 é que vai ficando o neutro e a proteção podem ser de seção inferior, ou seja, mais fino, um cabo mais fino em relação ao condutor de fase. Okay? Logo, a correta nessa questão 27 é a letra A. Beleza, né? Questão 28. Em instalações residenciais, só podem ser empregados condutores de cobre, está correto, exceto condutores de aterramento, ou seja, o condutor de aterramento não necessariamente precisa ser de cobre, né? Pode ser de aço, pode ser... A própria haste de aterramento é de aço cobreado, né? Com uma pequena camada de cobre, né? Logo está correta essa questão. Repare que somente para o aterramento é a exceção. Instalações de iluminação e tomada, obrigatoriamente é de cobre em instalações residenciais. Item 2. Em instalações comerciais é permitido o emprego de condutores de alumínio com seções iguais ou superior a 50 milímetros. Também está correto, gente, isso aqui. Essa resposta, esse item está descrito lá na 5410. Ela abre essa seção para instalações comerciais. Instalações comerciais, né? Permite-se o emprego de condutores de alumínio com seção igual ou superior a 50 milímetros. Cabo de alumínio mais fino que 50 milímetros não é permitido. Portanto, está correto também. Item 3. Em instalações industriais, só podem ser utilizados condutores de alumínio. Só que está errado, né? O só é que, se ele tivesse dito pode, estaria correto. Mas só não, ele está restringindo o uso do cobre e aí não está correto. Portanto, a 1 e a 2 estão corretas. Será a letra B, né? Questão 28 é a letra B. Eu fiz aqui do lado, se você olhar aqui, eu coloquei a exceção, essa regra aqui da questão para a gente lembrar. No caso de instalações industriais, aqui, ó, estabelecimentos industriais podem ser utilizados condutores de alumínio desde que simultaneamente a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 16, ou seja, na indústria a gente pode utilizar até 16 milímetros, né? Em instalações comerciais, aqui, ó, podem ser utilizados condutores de alumínio desde que simultaneamente a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 50 milímetros quadrados, que é o item 2, né? Por isso que ele está correto. Eu dei o print aqui na norma, esquecendo, mas está descrito aí as exceções, né? Da mesma forma quanto à seção dos condutores de aterramento, enterrado em solo. Ó. Aterramento, a gente pode utilizar o cobre, mas pode utilizar o aço também. Beleza, né? Questão 28, letra B. Questão 29. Analise as afirmativas abaixo. Qualquer que seja o condutor de aterramento, diz aqui o item 1, o condutor de neutro não deve ser seccionado. Tem sistemas de aterramento, gente, por exemplo, o TNC, terra neutro comum, né? Que nesse ponto aqui o condutor neutro ele é seccionado logo na origem, né? Você conecta o terra a ele e nas tomadas, né? Você coloca o neutro e coloca o neutro também com função de proteção, o TNC, terra neutro comum. Não é muito comum esse tipo de aterramento, geralmente não se faz, né? Por isso essa questão estaria errada. O TNS, da mesma forma, a gente secciona ele na origem, mas, de fato, durante a instalação, o neutro não tem seccionamento, né? O neutro e o terra vão separados, né? Item 2. Como regra geral, todos os condutores vivos em todos os circuitos devem poder ser seccionados. Ok. Perfeitamente, está correto. É o condutor fase, né, gente? O que a gente mais faz é seccionar condutor fase.
para você ir ligando os demais circuitos, as demais tomadas, né, de um mesmo circuito. Beleza? Então, o item 2, ele está correto. Item 3. Condutores vivos podem ser curto-circuitados e aterrados como forma suplementar de impedir a energização inadvertida. Também pode. Geralmente, quando tem manutenção nas redes de alta tensão, né, eles são seccionados, são curto-circuitados, né, e são ligados à terra naquele momento, né, para fazer manutenção. Como uma forma de segurança, mesmo que o sistema já esteja desligado, é obrigatório você fazer esse tipo de aterramento temporário. Portanto, a 3 também está correta, a 2 e a 3. Questão 29, letra D. Questão 30. Analisa as afirmativas abaixo com relação à abertura da chave fusível em média tensão. Ele está querendo saber a respeito de chave fusível em média tensão. Item 1. Se a chave fusível for adequada para abertura sob carga, né, deve-se utilizar dispositivo de abertura sob carga, o load buster, para realizar a operação. Está corretíssimo. Né? Existem chaves fusíveis que permitem a abertura sob carga e esse tipo de chave, né, deve ser utilizado um equipamento chamado load buster. Está correto. Item 2. Se a chave fusível instalada não for adequada para abertura sob carga, deve-se desligar a rede para realizar a operação. Está correto, né, gente? De um modo geral, toda chave fusível utilizada hoje ela é utilizada para você operar sob carga. Né? O que você mais vê é o profissional de eletricidade fazendo a abertura de chave sob carga, quando vai fazer algum desligamento. Né? Portanto, correto também o item 2. Item 3. Para abertura de chave fusível sob carga, né, em condições de carregamento, na qual está conduzindo corrente elétrica, os condutores de fase deverão ser aterrados antes da utilização do dispositivo Load Buster. Não. Não tem como você aterrar uma chave que as fases estejam conduzindo corrente elétrica. Não dá. Por isso não tem nem sentido. Questão 30, a correta é a 1 e a 2, né? Portanto, é a letra B. 31. Essa 31 aqui é bem de boa, né? Qual a unidade de medida de energia elétrica? É energia, tá? Energia ela é medida em joule. Joule é a mesma coisa que watt-segundo, né? Ou watt-hora, ou, quando a unidade é mais alta, quilowatt-hora. Ok? Logo, letra C. 31 é a letra C. Questão 32. Analise a figura abaixo. Assinale a alternativa com a nomenclatura correta, é o nome correto, da subestação da figura. Ok? Vamos ver essa subestação da figura. É uma subestação que possui esse transformador, né? Tem um transformador aqui e outro transformador aqui nesse ponto. Letra A. O tipo de subestação, né, da nomenclatura correta desse tipo de sistema é sistema com barra simples, com 2 circuitos de suprimento. É um circuito em barra simples, na verdade a barra não é simples, a barra é dupla. Ó. Temos uma barra, temos outra barra. São 2 barras. A barra dupla, né? Item B. Barra dupla com 2 circuitos de suprimento. Correto. Ó. Temos uma barra, outra barra, um circuito de suprimento, outro circuito de suprimento. Tem 2 circuitos de suprimento. Portanto, a 32, a certa já é a letra B. Né? Letra C, 4. Barra dupla com 4 circuitos de suprimento. Não tem 4 circuitos. Circuito é apenas 2, né? Circuito de suprimento. Ok? Que é o que vem lá de cima, ó. O que está suprindo a subestação. Beleza? Item D. Barra dupla com 8 circuitos de suprimento. Não, o suprimento está antes, né, gente? Não faz sentido. Letra E. Barra quádrupla. Barra quádrupla, são 2 barras, 2 barramentos, com 2 circuitos de suprimento. Também não. Né? Portanto, é a letra B mesmo. Barra dupla com 2 circuitos de suprimento. Beleza? 32, letra B. Questão 33. Indique qual fator é inversamente proporcional ao valor da resistência de um fio. Tem que lembrar daquela formulazinha da resistência, né, gente? Resistência
é igual à resistividade do material, o comprimento do material dividido pela área desse material. O que ele perguntou? Qual é o fator que é inversamente proporcional? Olha, quem está em cima, a resistência do fio. Isso aqui é a resistência, né? Essa é a resistência. Quem está do lado de cima é diretamente proporcional. Esse é diretamente. O comprimento e a resistividade são diretamente proporcional à resistência de um fio. A área, né? A área é inversamente proporcional. A área da secção transversal, também conhecida como bitola. Né? Portanto, 33 é a letra A. Questão 34. Assinale a alternativa correta em relação aos disjuntores termomagnéticos diferenciais, ou seja, os DRs, os disjuntores do tipo DR. Essa questão, gente, ela foi anulada aqui pelo gabarito, eu estou vendo aqui, né? Mas vamos ler sempre as alternativas. O que diz? Letra A. Não fazem a abertura do circuito, somente modificam os estados dos seus terminais auxiliares. Não. O DR funciona como disjuntor, ele faz a abertura de circuito. Apertou nele e desliga. Né? B. São projetados somente para proteção contra sobrecorrente. Não. Eles são projetados para fuga de corrente, ou seja, para proteção contra choque elétrico. Né? Essa é a função de um DR. Para corrente de fuga. Item C. São projetados somente para proteção contra circuitos. Né? Nem existe contra circuitos, né? Não existe esse termo. Letra D. Somente os condutores fase são protegidos por dispositivos diferenciais residuais. Não. Tem também o condutor neutro que passa no DR. Até no IDR monofásico, passa uma fase e passa o neutro. Né? Letra E. Abrem os terminais de contatos quando a corrente de fuga for superior à especificada, normalmente na faixa de miliamperes. Eu achei estranho, porque essa letra E parece correta, né? Eles realmente abrem o circuito nos terminais de contato, né? O circuito é desligado. Quando a corrente de fuga, né, surge, né, ele detecta uma corrente de fuga, for superior à especificação, normalmente na faixa de miliampere. Sim, né, a corrente geralmente de um DR é 30 miliampere, ou seja, o que passa acima de 30 miliampere, ou alguns modelos, né, é 300 miliampere. Está escrito no corpo do componente. Ou 0,03 miliampere, ok? Portanto, o mais correto seria a letra E, mas ele diz que está errado, anulou a questão. Eu imagino que essa letra E estivesse correta. Questão 35. O método de aterramento do nêutron, de forma geral, possui pouca influência durante a operação normal do sistema elétrico, mas é de importância fundamental quando ocorre um curto-circuito no qual a terra é inserida no circuito. Em termos gerais, se o sistema é aterrado através de... através de que forma? Através de... Vamos olhar aqui as alternativas, gente, para a gente completar esse quadrinho. Alta resistência, alta impedância. Se eu botar uma alta impedância, né, a corrente que vai passar vai ser baixa. Né? Se eu botar alta impedância, a corrente que eu passo é baixa e a tensão vai ser alta. Né? Mas não tem essa opção. Se eu colocando alta, ó, só vai ter alta e elevada também. Né? Se eu botar alta impedância, a corrente vai ser baixa e a tensão vai ser alta e não reduzida, como está escrito aqui no item B. Vamos botar aqui do ladinho. Ó. Se eu boto uma impedância baixa de aterramento, o que acontece? A corrente que vai percorrer o circuito é alta, né? Por quê? Se tem pouca resistência, impedância é sinônimo de resistência, vai passar mais corrente naquele condutor. E quando passar mais corrente, a tensão tende a reduzir. Por quê? Porque o fluxo de potência vai sempre se manter o mesmo. Tensão vezes corrente. Não vai aumentar a quantidade de fluxo de potência drenado para a Terra. Dessa forma, se eu aumentar a corrente, diminui a tensão, e se a tensão aumentar, a corrente diminui de modo que esse produto V vezes I seja igual ao mesmo valor constante daquela fuga. Né? Portanto, vamos tentar aqui com baixa, que é uma das opções seguintes. Se nós tivermos baixa impedância, o que vai acontecer com a corrente? A corrente vai ser alta. Escrevi aqui do lado. Ó. Se a impedância é baixa, a corrente é alta.
E quando a corrente é alta, né, as sobretensões desenvolvidas na fase que vão para o terra são reduzidas, né, ou baixas, né? Vou botar aqui reduzida para ficar igual dele. Reduzidas, o nível de tensão. Né? Portanto, baixa, alta, reduzida, baixa, alta, reduzida é a letra D. Não é isso? Beleza, então bora marcar aqui. 35, letra D. Questão 36. Analisa a figura abaixo. Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de ligação do transformador. Letra A. Tem um transformador aqui, gente, que tá na cara aqui, que esse cara já está no formato já de triângulo, né, ou de delta. Olha o circuito. Liga-se uma bobina no final da outra, formando um triângulo. Né? É diferente do esquema em estrela ou em Y, que você conecta o terminal de 3 bobinas e os outros 3 terminais recebem o conector de fase ou criam um conector de fase, no caso do transformador, né? Recebe seria no caso de um motor. Ok? Logo o sistema aqui, ó, é triângulo estrela, né? A alta tensão está em triângulo e a baixa tensão está em estrela. Podia ser perfeitamente o sistema elétrico da rede, ó, 13,8 kV, aqui entre uma fase e outra. E aqui, entre uma fase neutro, 127, e entre fase e fase, 220. É uma possibilidade. Esse é um sistema de um transformador que a gente utiliza, né, na rede elétrica de distribuição, transformador de poste. Ok? Letra A diz o seguinte: primário em delta e secundário em estrela. Já está aqui, né, a correta, né? Primário em delta, ó, delta ou triângulo, secundário em estrela. Estrela ou Y. Questão 36 é a letra A. A letra B diz primária em delta e secundária em delta, não é? Né? Letra C, estrela e o secundário em delta, não é o contrário, que é o que diz a letra A. Letra D, primário em estrela e secundário em estrela, também não. E letra E, primário em paralelo, nada a ver. Né? E secundário em série, nem existe paralelo para esse tipo de ligação de transformador. Não tem sentido essa palavra aqui. Questão 37. Diz o seguinte: com relação à figura 3, né, que é essa figura aqui ao lado, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de carga do sistema. Qual é esse tipo de carga, gente? Para a gente saber qual o tipo de carga de um sistema elétrico, a gente precisa saber apenas de duas informações: a tensão, né, o gráfico da tensão e o gráfico da corrente. Toda vez que a gente vê a tensão, ó, saindo primeiro aqui, ó, vamos fazer esse percurso aqui, completar aqui só a forma de onda. Vamos fazer esse percurso aqui andando aqui da esquerda para a direita. Eu estou vindo de lá para cá. Quem parte primeiro na senoide do nosso desenho é a tensão. Ó. Esse gráfico aqui mais grosso é o da tensão. Né? Ela sai primeiro e somente algum tempo depois sai a corrente. Ó. Parte a corrente. O gráfico da corrente. O primeiro é o gráfico da tensão. Logo, a tensão, né, está o quê? Na frente. Se está na frente, está adiantada da corrente. Se a tensão está adiantada da corrente, isso quer dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão. E esse comportamento é um comportamento de circuitos indutivo. Portanto, tu já sabe que é uma carga indutiva. E o que é uma carga indutiva? São equipamentos que têm bobinado no seu interior. Né? Vamos falar assim, de um modo geral. Ventilador, furadeira, liquidificador, máquina elétrica de um modo geral. Né? Motores elétricos, enfim. Tem bobinados no seu interior, portanto, são cargas indutivas. Só que ele quer saber se essa carga é linear, resistiva, puramente indutiva. Né? Por que puramente? A gente já matou, na verdade, a questão, né, gente? Está aqui, ó. Só tem essa opção de indutivo, então você já sabe que é a letra C. Mas por que ele usa o termo puramente? O termo puramente vem o seguinte, ó. Essa defasagem entre a tensão e a corrente é 90 graus. Toda vez que a tensão e a corrente estiver defasada em 90 graus, né, em 90 graus,
essa carga é puramente indutiva. E por que é 90 graus? Porque a senoide ela começa aqui em 0 grau, né? Ó. Nesse ponto aqui em cima, ó, da onda, ó, é o 90 graus. Estamos olhando a forma de onda na forma de graus. Nesse ponto aqui, a gente passou a metade do ciclo. Se o ciclo total é 360, a metade dele é 180. Então, nesse ponto é 180 graus. Nesse ponto aqui de baixo é 180 mais 90, que dá 270 graus. Né? E nesse ponto aqui, ó, a forma de onda é 360 graus. Um ciclo completo. Ele começa, faz o semiciclo positivo, aqui, né? Faz o semiciclo negativo e volta novamente a se repetir a partir desse ponto. O 360 graus já é o zero de um novo semiciclo. Né? Então, quando começa aqui, ó, nesse ponto aqui, na origem aqui do nosso gráfico, a corrente elétrica, esse aqui é o 0 grau da corrente. O que acontece? A tensão já está em 90, ó. Aqui nesse ponto, ó. Beleza? Quando a corrente está em 0 grau, a tensão já está em 90. Questão 37, letra C, puramente indutiva. Questão 38. Considerando que o valor de pico de tensão, né, VM é esse valor máximo, gente, esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o VM, né? Tá aqui ele, ó. VM da tensão é 179 volts. Qual será a tensão eficaz do sistema? Gente, isso aqui não tem errado, né? O valor eficaz ou o valor, mesma coisa que o valor RMS, né? Ou o valor real, né? Aquilo que a gente mede com o medidor, né? O alicate amperímetro, o multímetro, é valor máximo dividido por raiz de 2. Faz essa divisão, não tem errada. 179 dividido por raiz de 2, gente, é 1,41. Não vai ter calculadora no dia da prova, mas esse 1,41 é fácil de lembrar, né? Raiz de 2, 1,41. Dividindo isso aí, o valor eficaz vai ser igual a 127. 127 volts. Esse aqui é o valor eficaz de tensão quando o valor de pico for 179, né? Beleza? Letra B. Questão 39. O triângulo das potências é formado pelas potências ativa, reativa e aparente. Assinale a alternativa que corretamente relaciona as potências para a obtenção do fator de potência. Vamos desenhar aqui do ladinho o triângulo de potência. É aquele nosso famoso triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa é a potência aparente, o cateto oposto ao ângulo é a potência reativa, né, que é o quê? E a potência ativa é esse cateto adjacente a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de φ, né? O cosseno desse ângulo, φ, é a mesma coisa que nós chamamos de fator de potência. E aí, pelos conceitos de trigonometria, né, no triângulo retângulo, o fator de potência, ou melhor, o cosseno do ângulo φ, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, é P dividido por S. O fator de potência, eu só preciso dividir a minha potência ativa, né, geralmente em watts, pela minha potência aparente, que é em VA. Ou, se em cima for kW, embaixo é kVA. Só preciso fazer essa divisão e aí eu obtenho o meu fator de potência, P sobre S. É a letra A, né, gente? Questão 39, letra A. Questão 40, essa aqui é a última, né? Fizemos 20 questões aqui dessa primeira parte da prova. No próximo vídeo a gente vai fazer as outras 20, né? Diz o seguinte: uma instalação elétrica possui diversos motores instalados. Sabe-se que para corrigir o fator de potência da instalação, pode-se instalar um capacitor em cada motor, né? Você pode botar um em cada motor, um grupo de motores, né? Em um grupo de motores ou na entrada da instalação, né? Lá no quadro ou no quadro dos motores, né? Protegendo todo o conjunto, ou
em cada equipamento, né? Também pode ser feita essa forma de correção de fator de potência. Analisa as afirmativas abaixo com relação a esses tipos de correção de fator de potência. Diz o seguinte: o item 1. Caso capacitores sejam instalados na entrada da instalação, a energia reativa ainda irá circular na parte interna da instalação entre os capacitores e os motores. Sim, né? A energia interna vai, evidente, ela vai ter que circular, né? Só que já vai ser energia do tipo capacitiva, né? Reativa capacitiva, com a correção. Então está correto. Item 2. Caso capacitores sejam instalados na entrada da instalação sem controle automático, é possível que a instalação tenha o fator de potência reduzido quando as cargas indutivas forem desligadas. Ó. Quando elas forem desligadas, de fato, se eu estou com baixo fator de potência aqui, ó, aqui é o 0, aqui é o 1, e aqui é o 0 capacitivo. Né? Do lado indutivo, e eu instalo um banco de capacitor aqui, né, do lado capacitivo, para que o meu fator de potência fique unitário. Né? Só que, como ele não é automático, sem controle aqui, ó, como diz aqui na questão, quando eu desligar essas cargas aqui, o meu fator de potência vai ficar baixo, mas vai ficar capacitivo nesse ponto. Né? E aí não adianta. Né? Portanto, o item 2 está correto também. Item 3. O máximo valor de fator de potência atingível com um sistema capacitivo é 0,92. Não, não é. O máximo valor é 1, é unitário. Né? Com o sistema capacitivo. Você vai botar um sistema capacitivo que traga o teu fator de potência baixo indutivo para o valor unitário, gente. Né? Portanto, essa questão está errada. Esse item 3. Item 4. Caso múltiplos capacitores sejam instalados na entrada de energia, é recomendável que os capacitores entrem em operação em sequência para garantir que não ocorra um pico de corrente muito elevado. Está correto. Né? Para que não ocorra um pico de corrente, você vai colocando aos poucos, senão ele vai jogar um pico de corrente capacitiva. Portanto, o 1, o 2 e o 4 estão corretos. Logo, 1, 2 e 4 é a letra B. Né? Questão 40. E a letra B. Então é isso, pessoal. Fizemos aí mais uma prova resolvida de eletricista por cargo de eletricista de uma concessionária, nesse caso a Celesc, as Centrais Elétricas de Santa Catarina. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.